E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Esse vídeo vai ser um abrindo o meu coração nessa reta final de gestação que estamos entrando. Eu tinha separado aqui alguns temas, algumas coisas que foram me ocorrendo ao longo desse processo da gestação. E eu queria deixar pra falar, queria deixar pra vir gravar esse vídeo assim, mais no finalzinho da gestação mesmo. E eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado, se está passando por um final de gestação ou até mesmo um pós-parto e caiu aqui de paraquedas, com certeza você vai se identificar um pouquinho com o que eu vou falar aqui hoje. Então se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito, já deixe seu like e bora lá pra esse bate-papo junto comigo. Bom, gente, eu estou hoje oficialmente na 30ª semana, né? E eu estou numa fase da gestação, assim, muito confusa, sentimentalmente falando. Eu estou numa fase que eu estou distante do fim, mas que já não estou tão no começo mais. Hoje já estou com praticamente todo o enxovalzinho comprado, lavado, passado, dobrado, separado. Essa semana também eu já visitei a maternidade, eu peguei a lista no hospital, eu me inspirei e montei os kitzinhos, tanto do bebezinho quanto o meu, né? Já deixei tudo organizado em uma cômoda, né? Na minha cômoda, no caso. Então, assim, tá tudo pronto. Eu estou longe do final, mas nem tanto, como eu falei. E ao mesmo tempo tá tudo pronto, e aí começa a bater alguns sentimentos, né? Tanto eu acredito que na mãe, quanto no pai, quanto nas pessoas que estão ali à sua volta. E aqui não tem sido diferente, né? Então eu tirei esse momento pra gente avaliar, refletir e conversar um pouquinho sobre essa reta final. E mais precisamente, para mim que já passei por uma gestação, já tive um parto, já tive um pós-parto, um puerpério e um puerpério muito difícil. Foi bem sofrido o puerpério por aqui. E quando hoje me perguntam qual é a fase do pós-parto que eu tenho mais medo, eu com certeza diria que não seria o parto, não seria a amamentação, e sim o pós-parto. Eu tive algo que os médicos chamam como baby blues, né? Que é nada mais, nada menos do que uma queda hormonal muito grande que a gente sofre ali no parto, né? Pensa que você tá grávida, cheia de hormônios, tal, e hormônios que o seu corpo nem produz normalmente fora de uma gestação. E aí você passa por um parto, um pico de adrenalina muito forte e de repente teu corpo já não sabe mais quem ele é. Então a gente tende, né, a ter essa queda hormonal muito forte. Algumas mulheres relatam que não sentem nada. Eu tenho cunhadas que não sentiram nada e tem pessoas assim como eu que sofrem e sofrem muito. E quando eu digo que eu sofri, não entenda que eu não tinha rede de apoio, ou que eu não estava feliz, ou que eu tinha algum problema necessariamente. E sim, era somente uma questão hormonal. E eu tinha estudado muito sobre o baby blues na gestação, né, ao longo da gestação da Cecília, minha primeira filha, que hoje tem 6 anos. E eu lia, né, o quanto era importante a rede de apoio, o quanto era importante você conversar, você tentar se valorizar. Mas quando o pós-parto, né, o puerpério efetivamente chegou pra mim, eu sofri muito com ele, muito. Eu comecei a ter uma tristeza desenfreada, eu olhava pra minha filha e eu só sabia chorar. Eu chego a ficar com a voz trêmula, né, de lembrar dessa fase da minha vida, porque realmente foi algo que eu sofri demais, 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 demais. E o meu marido estava do meu lado, sempre foi um marido maravilhoso, sempre esteve, né, durante a gestação, ao meu lado no parto, no hospital, sempre foi aquele paizão, assim, sabe? Que assumiu realmente a responsabilidade dele de pai.
e também de marido, né? Sempre esteve ao meu lado para tudo, nas madrugadas, nas mamadas, em tudo. Eu tive também rede de apoio dos meus familiares, e quando eu digo dos meus familiares, eu digo assim, principalmente a minha mãe, né? Que normalmente a gente quer a mãe da gente do nosso lado nesse momento. E a minha mãe veio, assim, todos os dias naquela primeira semana, né? Ela vinha cedo e ela ajudava tanto com a Cecília, quanto com a casa, quanto o Cassiano a ajeitar o almoço, a lavar as roupinhas, a estender, ou aquele momento que ela olhava a Cecília para que eu e o Cassiano pudesse dar uma cochilada, ou para que o Cassiano pudesse me ajudar a tomar um banho. Então, assim, a gente teve uma rede de apoio maravilhosa. E quando a minha mãe chegava, assim, no final da tarde, que ela pegava a bolsinha dela e falava assim, tô indo embora, amanhã eu volto, aquilo acabava comigo. Aquilo, assim, meu Deus do céu. Eu parece que entrava num modo automático de tristeza profunda. Parecia que eu e o Cassiano, a gente não ia dar conta de lidar com aquele bebezinho, que é nossa filha. Parecia que ela não ia dormir, parecia que aquilo, uma angústia muito forte me tomava. E eu começava a chorar, e junto com essa angústia anoitecia. E parecia que aquela coisa ruim assim vinha me sufocando. Eu ficava numa melancolia, eu lembrava da gestação, eu chorava, eu lembrava do parto, eu chorava, eu olhava pra ela e chorava, eu olhava pro meu marido e chorava. E essa parte foi muito importante, ter uma pessoa do meu lado que sabia exatamente o que estava acontecendo. Porque se meu marido não soubesse o que é Baby Blues, quais são os sintomas do Baby Blues, ele não ia entender, ele não ia me ajudar. E ele me ajudou demais, assim, sabe? Quando eu começava a ficar estranha, segundo ele, né? Minha mãe ia embora, eu já ia ficando estranha. E não porque eu não confiasse nele, não porque eu não confiasse na minha capacidade de ser mãe. Mas, gente, é uma coisa hormonal, totalmente hormonal, que chega, te bate, te derruba e você tem que tentar sair daquela tristeza. E toda ajuda nesse momento é válida. A principal ajuda é você saber exatamente que é normal, tá? É uma fase, assim, muito normal. Você pode ter, você pode não ter. Você pode ter assim como eu, você pode ter mais leve que eu ou mais grave do que eu. Não tem uma receita de bolo, não tem nada que diga assim, ah, você faz isso e você não vai ter essa tristeza. E eu tinha pesquisado muito, como eu falei pra vocês, e essa melancolia, ela é classificada como, né, uma tristeza pós-parto, uma sensação, assim, de incapacidade. Tem mulher que pode ter insônia, mesmo quando o bebezinho tá dormindo, você não consegue desacelerar. Você tem essa sensação de incapacidade, você tem a sensação de desespero. São inúmeros os sintomas, inúmeros. E é muito importante que você fale ainda gestante com aquelas pessoas que serão a sua rede de apoio, que você, né, tem gente que não sabe, às vezes a sua primeira gestação, às vezes nem você sabe que você pode passar por isso. Então uma dica que eu te dou aqui, assim, de ouro, é fale com as pessoas que estão ao seu redor, que serão a sua rede de apoio, para que elas observem você, porque você vai estar ali tão focada no seu bebê, tão focada na sua recuperação pós-parto, seja ele qual for, e você não vai conseguir perceber que você vai ficando diferente. E eu lembro que uma coisa assim que o meu marido, ele fazia, na hora que ele via que eu tava ficando estranha, ele vinha, ele me abraçava, ele não me julgava, ele só falava assim coisas boas, né? Ele falava, fique tranquila, você sabe que isso é um sintoma do Baby Blues, que você é capaz. Falava o quanto ele me amava, o quanto ele me admirava, né? O quanto a nossa filha era linda, o quanto a nossa família era maravilhosa, o quanto ele estava feliz por a gente estar vivendo aquele momento especial. Ele me abraçava forte, ele ficava do meu lado. Às vezes, era bem no horário que a Cecília tinha a sonequinha dela pós-banho. A gente tinha ali um momento que a gente conseguia ficar junto, conseguia conversar. E a gente tende a ficar muito enclausurado, né, nesses primeiros dias pós-parto, que é super normal, né? Não vai ter um parto, vai sair passear no shopping já nos primeiros dias, né?
né? Enfim. Eu lembro assim que um dia eu falei pra ele, eu preciso dar uma volta, eu preciso tomar um ar. Não que você precise estar numa aglomeração, encher sua casa de visita ou ir visitar alguém com um bebezinho recém-nascido. Mas dá uma volta, sai, se você mora no condomínio, dá uma volta no condomínio, põe seu bebê no carrinho. Teve um dia que eu peguei e falei assim, eu preciso dar uma volta, eu preciso sair de dentro dessa casa, eu preciso me sentir gente, eu preciso saber que, né, a vida continua. E a gente foi fazendo coisinhas assim, dia após dia, e foram coisas que foram me ajudando. Mas aquela tristeza em mim bateu muito forte. E eu havia pesquisado, e nesse ponto me ajudou e me atrapalhou ao mesmo tempo. Eu havia pesquisado que o Baby Blues tem um período de duração de aproximadamente 15 dias, né? Tive meu nenenzinho, começa ali uns 2, 3 dias, passa aquele looping do hospital. Você chega na sua casa, o Baby Blues é o tempo dele começar a agir em você. E eu tinha muito medo, assim, sabe? Tinha uma insegurança muito grande, uma tristeza muito grande. E aí eu fiquei marcada com aqueles 15 dias. Eu falei, gente, 10 dias hoje. Passava, falava pro meu marido, meu Deus, faz 12 dias hoje, hein? Eu tô triste ainda. Aí passou 14 dias. Por que que o meu receio da quantidade de dias era tão grande? Porque se você pesquisar, lá diz que a linha tênue entre o Baby Blues e a depressão pós-parto é muito estreita. Então assim, os sintomas do Baby Blues são muito fortes, mas quando você tiver com depressão pós-parto, eles vão ser muito mais agravados. Tem mulher que vai rejeitar o bebê, tem mulher que não vai conseguir cuidar do bebê. Então assim, os sintomas são basicamente os mesmos, só que numa versão muito mais grave, numa versão muito mais intensa, e com esses fatores que agravam que a maioria das mulheres que tem depressão tem esse bloqueio com a criança. Isso eu não tive em momento nenhum. Eu só tinha medo, insegurança e olhava pra minha filha e chorava. Mas diz que se passar de 15 dias essa tristeza, provavelmente você está assim entrando num quadro de depressão pós-parto. E eu coloquei aquilo na minha cabeça e gravei pra vida. Fiquei com aquilo pra mim. E 12, 14 dias, quando deu 15 dias, eu falei assim, hoje eu não posso mais ficar triste. E sim, ainda fiquei triste até uns 16, 18 dias. E aquilo me angustiou demais. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Não tem porquê. E gradativamente essa tristeza foi melhorando dia após dia. O apoio da minha família foi muito importante, né? Você precisa de um momento de tranquilidade, você precisa de um momento para cuidar do seu bebezinho, mas você não pode esquecer que para você cuidar do seu filho bem, você também precisa estar bem. E por que eu tô gravando esse vídeo já começando a falar, né, do Baby Blues? Porque eu falo, nossa, meu Baby Blues tá lá na frente, ela já tá falando, né? Eu tô falando isso por quê? Porque eu tenho uma tendência a ter isso de novo. E eu vim hoje falar aqui, enquanto gestante, ainda estou gestante, porque é uma preocupação muito grande em mim desde já. E o que eu tô fazendo? Eu estou desde já falando pro meu marido, falando pra minha mãe, falando pras pessoas próximas a mim, para elas me observarem, para elas não me deixarem cair nessa caverna da tristeza de novo. E que sim, se acontecer de novo, que pode acontecer, eu já tive uma vez, pode ser que seja uma tendência a que eu tenha de novo. Se isso acontecer, que eles estejam novamente ali junto comigo, me segurando na minha mão, me abraçando, falando coisas boas, ressaltando que aquilo vai passar, que é só mais uma fase difícil desse começo da maternidade. A gente perde um pouco de quem a gente é e essas pessoas são a nossa rede de apoio, precisam nos apoiar. Depois que passou essa tristeza, foi embora, assim, sabe? Já foi melhorando, já tirei os pontos e tudo fluiu. Então foi muito interessante, assim, poder ter vivido essa experiência e talvez você que está me assistindo esteja sentindo a mesma angústia que eu senti lá atrás. E se você estiver sentindo isso, eu quero que você saiba que vai passar. E é isso, gente. Eu quis vir falar sobre isso antes de eu estar novamente no pós-parto, porque eu não queria estar contaminada por um Baby Blues novamente para vir aqui falar sobre Baby Blues. Outro fator, assim, que tem me pego nesses últimos dias é que, diferente da minha primeira gestação,
nessa vez eu tenho uma filha já aqui fora, né, que tem toda uma rotina. A Cecília, nossa filha, ela sabe o que é ser filha única por 6 anos. Ela tem 6 anos e por 6 anos foi só ela, exclusivamente só ela. A gente nunca tratou ela como aquela filha, né, e tal. A gente sempre tentou criar ela mais, né, pra vida. Mas a gente nota, né, que a criança, ela vai sentindo aos poucos que as coisas estão mudando. E a gente tem tentado incluir ela em todas as etapas, né? Desde que a gente descobriu a gravidez, a partir do momento que a gente se sentiu seguro para contar para ela que ela ia ser uma irmã mais velha, a gente começou a incluir ela em todos os processos. Mas uma coisa que tem me batido agora, e eu sei que isso é uma coisa hormonal também, né, dessa reta final da gestação, é que eu me pego pensando assim, gente, imagina o dia que eu for pro hospital, eu vou deixar ela aqui. E eu vou pro hospital e agora as regras dos hospitais mudaram, você não pode mais levar a sua família lá enquanto ocorre o parto, né? Então, dependendo do horário, dependendo da acomodação que eu for ficar, ela só vai me ver, conhecer o irmão dela no outro dia. E pra gente dá uma sensação assim, um sentimento de que é como se eu estivesse traindo a minha filha. Porque eu vou deixar ela aqui em casa, eu vou pro hospital com o meu marido e ela só vai me ver no outro dia e com o neném no colo, que é o irmão dela. E eu não consigo entender como que a nossa mente nos engana. Porque, sim, é uma realidade, mas não é bem assim, né? Eu não vou deixar ela sozinha em casa, ela vai estar com a nossa rede de apoio, com a avó, com os familiares. Vai ser um dia típico no qual todo mundo vai estar eufórico, né? Que todo mundo vai estar ali à expectativa. A gente vai poder ligar, ela vai poder ver o irmãozinho dela por videochamada primeiramente, né? E aí me mostra o quanto os nossos sentimentos nos enganam, eles nos traem, nos passam a perna e nos causam sentimentos que não tem nada a ver. E isso ressalta ainda mais a importância de a gente cuidar da nossa saúde mental nessa reta final. Quando a gente foi ter a Cecília, a gente fechou a nossa casa e a gente foi para o hospital para ter a nossa filha. A gente não deixou nada aqui em casa esperando a gente, né? Então, é uma sensação diferente, é algo que me pega. E eu me pego pensando também assim, a Cecília gosta de deitar ali do meu ladinho 5 minutos. É o tempo dela deitar, ficar ali conversando, interagir com o irmão, que ela gosta de conversar com o Matheus antes de dormir. Às vezes ela já adormece ali mesmo, o meu marido leva ela na caminha dela, ela dorme a noite inteira. Mas eu fico pensando assim, gente, vai ter um dia que vai ser a última vez que eu vou ser mãe de uma criança só aqui fora e que eu vou poder ficar aqui, dedicação total pra ela, e vai ser isso. Só que também, gente, a gente é enganado pelos nossos sentimentos, porque não, a nossa vida vai mudar, a vida dela vai mudar. E a gente vai ter uma nova rotina, vai ser uma nova vida. E o meu pensamento já tava me enganando de novo. E esses sentimentos, assim, eles têm vindo na minha cabeça, assim, com bastante frequência, sabe? Esses e outros sentimentos, né, vão nos assolando, vão nos sufocando e a gente tem que sempre estar atento, sempre estar alerta, porque esses sentimentos vão pregando peças nas nossas cabeças que não existem. Eu tenho também, assim, eu tenho tido também alguns sentimentos de como vai ser, será que eu vou dar conta, será que eu vou ser uma boa mãe, será que eu vou conseguir criar o Matheus tão bem quanto a gente tem criado a Cecília até então. E isso só o tempo dirá, isso só a vivência vai mostrar pra gente como que vai ser. E eu só queria fazer mesmo, gente, esse vídeo pra fazer esses desabafos, né? A gente vai entrando numa reta, assim, que os nossos sentimentos nos enganam muito. Ao mesmo tempo que eu quero que ele nasça logo, eu me sinto culpada por querer que ele nasça logo, porque eu sei que vai ser a minha última gestação. E eu quero curtir o máximo cada minutinho.
Eu sei que esse vídeo pode ter ficado um pouco confuso, tá? Sentei aqui de coração aberto, sem nenhum roteiro, mas eu precisava fazer esse vídeo para que eu pudesse olhar depois e falar, gente, assim, nem que você vai falar, gente, que louca, o que essa louca tava, né? Mas é muito bom a gente poder viver tudo isso. Eu não vejo a hora do Matheus nascer, tá tudo pronto, acho que por isso que eu tô com a cabeça voada. Eu tô tentando me concentrar ao máximo nas coisas que eu quero eliminar de pendência até ele chegar. E a gente tá vivendo dias incríveis, né? Com o nosso menino e com a nossa menina. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe com aquela pessoa que precisa ver. Que não é só ela que tá ficando doida. Gente, tem uma playlist aqui em cima que eu vou deixar com todos os vídeos que eu já postei aqui no YouTube relacionados à nossa gestação, tá? E eu vou mostrar minha barriga de 30 semanas. Ó, eu tô aqui com a minha calça uniforme de grávida, gigante de lado. A minha barriga tá bem grandona, tá bem pesada nesses últimos dias. Mas no geral eu tô me sentindo muito bem, não tenho nenhuma queixa. Estamos entrando quase no 8º mês, né? E é isso, gente. Tchau!